Olá, caros amigos, amigas, companheiros, companheiras, irmãos de fé, de caminhada, do nosso grupo de estudos bíblicos, tendo como tema central o Jesus histórico e o Cristo da fé. Nós tivemos a primeira aula de abertura do curso na quarta-feira passada, e nós tivemos como início a leitura, aprofundamos um pouco sobre a leitura orante da Bíblia, que é uma leitura a partir da realidade, tem alguns passos para fazer essa leitura orante e que nos ajuda na nossa caminhada. Para o aprofundamento desse momento de estudo, de aprofundamento, de reflexão, nós tivemos como texto que nos ajudou a refletir, que é o texto do Evangelho de Lucas, o Evangelho Lucano, capítulo 24, versículo 13 e os versículos seguintes. Esse Evangelho narra para nós a história dos discípulos de Emaús. E esse texto, ele nos mostra também como era a pedagogia de Jesus na sua caminhada, na sua atuação, na sua liderança, de alguém que tinha expressividade, de alguém que despertava a atenção, a admiração de muitos, e também despertava assim discordância e um olhar de desconfiança de muitos, principalmente das autoridades de seu tempo, das autoridades religiosas, também das autoridades políticas do Império Romano. Jesus, na sua atuação dentro da história, como pessoa humana, que também foi, ele cresceu, viveu numa comunidade, num povoado, ou em uma aldeia, que nós conhecemos por Nazaré, e vindo de uma família judia, como um bom judeu, ele era assíduo com sua família, participante das atividades religiosas judaicas. E Jesus participava assiduamente também das atividades na sinagoga, que era um local de encontro, de estudos a partir das Sagradas Escrituras, da Torá, de celebrações, de orações. Na verdade, a sinagoga servia como um centro comunitário, que ali acontecia de todas as atividades da comunidade. E ali Jesus aprendeu profundamente e teve um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras da Torá. Os discípulos de Emaús têm como principal personagem da história a Emaús em si, a cidade, a aldeia ou a comunidade, e os dois discípulos, que depois do fato que aconteceu da prisão, do julgamento e da condenação de Jesus à morte de cruz, 3 dias depois, eles voltando para casa, para Emaús, para a comunidade a qual eles moravam, residiam, e desanimados, tristes, aborrecidos, decepcionados, desiludidos por tudo que tinha acontecido. Eles tinham uma esperança grandiosa
naquele que era o líder deles, naquele que era o guia deles, naquele que eles depositavam total confiança na retomada da construção de um reino que era o oposto do reino imperial do Império Romano. Desculpe. Mas todas essas expectativas caíram por terra, foram frustradas com a morte de Jesus. Porque a morte na cruz era algo assim de mais catastrófico possível. Era um sentimento de vergonha, de fracasso, de aberração. Ao retornar para casa, os dois discípulos conversando sobre o acontecido, dominado pelo desânimo, pela decepção, aproxima deles um forasteiro, um estranho, e se colocando a caminhar com eles, se coloca a ouvi-los, ouvir as suas decepções, as suas desilusões, como ditas, as suas tristezas e o desânimo, a desesperança. E aí esse forasteiro pergunta, mas o que aconteceu? Os dois, assim, um tanto quanto assim, de uma certa forma, até eu diria, de forma estressante, disse ao forasteiro, na verdade, mas você é o único forasteiro da cidade de Jerusalém que não soube, não conheceu tudo o que aconteceu nesses dias, a morte, a condenação daquele que foi um grande profeta para nós, pessoa sábia, um mestre inteligente, e que as nossas autoridades e sacerdotes os condenaram à morte de cruz. O forasteiro, caminhando com eles, colocando a caminho, vai explicando as Sagradas Escrituras, começando do Gênesis até o último livro da Bíblia, da Torá, melhor, mostrando para eles que tudo aquilo fazia parte e deveria acontecer, porque é um processo. E dentro desse processo, a comunidade deveria passar por tudo o que aconteceu. Aquele forasteiro demonstrava alguém que tinha um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, da Torá. E fazendo essa caminhada, eles chegaram até Emaús. O forasteiro, fazendo que iria caminhar mais à frente, os dois discípulos, nós já sabemos o relato bíblico, insistiu para que ele ficasse. Atendendo o pedido dos dois discípulos, ele ficou, sentou-se à mesa depois do preparo do alimento, caminhando 11 quilômetros. Estavam com fomes, cansados. Ao sentar-se à mesa, ao fazer a oração e a bênção daquele alimento que eles iam comer e iriam degustar, ao abençoar o pão, o alimento, o forasteiro some da vista deles.
eles, nesse momento, até no percurso da caminhada, até chegar em suas casas, ou melhor, em sua casa, eles estavam com uma venda que tapavam seus olhos. O desânimo, a desilusão, era como uma venda que tapou os seus olhos. E eles não conseguiram perceber que aquele forasteiro não era apenas um forasteiro. Era o próprio Jesus que colocou a caminho com eles. Fez essa caminhada com eles. Forasteiro. Atualizando para nós hoje. Quer dizer que era alguém que veio de outra pátria, que não pertencia a Jerusalém, que era um imigrante. E nós vemos a situação dos imigrantes, como está sendo tratada aí pelo representante do atual império, do imperialismo americano. E Jesus, ao caminhar com os discípulos, também foi visto de primeiro momento, de primeira mão, como um imigrante junto deles. Tudo isso nos traz como ensinamento que Jesus adota a pedagogia do caminhar-se, do colocar-se a caminho, do fazer-se presente, do estar junto e do ouvir, do pôr-se, abrir-se ao diálogo com a comunidade, E através do diálogo, primeiro ele ouve os clamores, as angústias, as tristezas, as desilusões, a desesperança. Diante de toda essa realidade, essa situação, ele explica a realidade, ele coloca a realidade diante da palavra, das escrituras, da Torá, e vai mostrando para eles, e vai iluminando a realidade da comunidade através da sua caminhada. Emaús quer dizer para nós a comunidade que caminha com Jesus. Jesus que se coloca a caminho da comunidade, junto com a comunidade, junto dos seus anseios, como já foi dito, junto dos seus sonhos, das suas buscas, junto da sua construção, mas também junto das suas desilusões, da sua desesperança. E para nós, nos dias de hoje, como está sendo a nossa caminhada de comunidade, nossa caminhada de sociedade, nossa caminhada como igreja, povo de Deus, diante de uma realidade que apresenta para nós os seus espinhos, as suas pedras, os seus buracos, as suas curvas, os seus desvios, onde parece que a esperança não tem sentido, não tem significado para nós. Como que a palavra de Deus pode nos iluminar diante dessa situação, diante dessa realidade? Dessa realidade que nós, como comunidade, temos a missão de transformar. Essa transformação começa por meio do sentar-se à mesa, do ouvir um ao outro, do dialogar um com o outro, do trazer a palavra de Deus para iluminar a realidade
e principalmente a partir da partilha do pão. A partilha do pão que nos alimenta, que nos fortalece, a partilha do pão que tira as vendas dos nossos olhos e nos faz enxergar o Cristo presente em nosso meio. Através da experiência da ressurreição de Jesus, através da experiência do mistério pascal, onde Cristo se faz presente conosco. Jesus, ele no seu propósito de anúncio, de líder, ele desenvolve a sua ação através de uma metodologia da dialética, do colocar-se junto, do se fazer presente dentro da realidade da comunidade, com a comunidade, e constrói e juntos com a comunidade, constrói a comunidade. E a comunidade transforma a realidade da própria comunidade e da sociedade como um todo. É através da sua pedagogia, da provocação, por meio de perguntas, por meio das parábolas, ele provoca a reflexão, a ação e a reflexão. Primeiro, reflete-se a realidade, iluminada pela palavra. Depois da reflexão iluminada, que traz luz, a comunidade vai à ação. Agindo na construção, na transformação, na mobilização, no traçar ações, projetos, por meio da organização pastoral, da organização popular, e depois volta-se a refletir as ações que foram feitas, planejadas e construídas juntos. É sempre assim. Esse tripé: reflexão, ação, reflexão. Isso é nítido, é claro para nós nas atividades de Jesus, no projeto de Jesus. E para acontecer reflexão, ação e reflexão, Jesus desenvolve a pedagogia da dialética. A dialética que leva a dialogar, a ouvir a comunidade. E também Jesus desperta, através da reflexão, provoca, levando a comunidade a refletir, a pensar. A pensar como comunidade, o sentido da comunidade, para o que da comunidade e o seu significado. Jesus, ele também, dentro da sua pedagogia, ele inclui a pedagogia do amor. O amor que é o alicerce de toda a construção, de toda a caminhada, de todo o caminho da comunidade, alicerçada no amor. Porque o amor leva ao diálogo, o amor leva o acolhimento, o amor leva a ação, o amor leva a comunidade a esperançar, com esperança, com o esperançar que leva a agir em busca do transformar, em busca do anunciar,
em busca do viver na ação e na prática o reino de Deus, que é construção. Terminando, os discípulos, ao alimentar daquele pão partilhado, as vendas dos seus olhos caem. Eles enxergam ali, naquele forasteiro, a presença de Jesus, que através do pão os alimenta, os fortalece, os revigora a esperança, e eles voltam para a comunidade de Jerusalém para anunciar a experiência feita com Jesus e aproxima a comunidade que naquele momento está dispersa. A comunidade dos discípulos dispersaram. Eles voltando para a comunidade, eles trazem de novo a comunidade juntar-se e testemunhando a experiência do Cristo Pascal em vários momentos, em vários sentidos, e um deles é através do pão, o pão que os alimenta, e esse pão também é o pão da palavra de Deus, que alimenta, que ilumina e que traz luz para a realidade. E a realidade é iluminada por essa palavra. Essa é a experiência para nós, essa é a mensagem para nós da pedagogia de Jesus na sua ação, no seu projeto, no seu propósito, ajudando a comunidade a caminhar, a fazer sua caminhada e caminhar junto. Jesus caminha junto conosco.